Graça e paz, amados e queridos ouvintes da Palavra de Deus. Aqui quem fala convosco é vosso irmão em Cristo, pastor Israel Pereira, e tem uma palavra de Deus para o seu coração nesta noite. Glórias a Deus. Agora são 00:13, mas creio, aleluia, que Deus ele tem uma palavra para o teu coração. Você que vai ver este vídeo, quem sabe vai ver de manhã, quem sabe vai ver à tarde, quem sabe vai ver à noite, ou até mesmo de madrugada, no seu trabalho, na sua casa, na escola, no metrô, no ônibus. Deus quer falar conosco. Deus tem uma palavra para o meu e para o seu coração que está aí do outro lado da tela. Livro de 1 Samuel, capítulo 15, e o versículo 11 da palavra de Deus, que diz assim a palavra do Senhor: Arrependo-me de haver posto a Saul como rei, porquanto deixou de me seguir e não cumpriu as minhas palavras. Então Samuel se contristou e toda noite clamou ao Senhor. Agora no verso 22, porém Samuel diz: Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que obedecer é melhor do que o sacrifício, e o atender melhor é do que a gordura de carneiros. Que palavra pesada, que palavra forte, aleluia, que Deus trouxe ao meu coração, porque Deus primeiro fala com o pregador, Deus primeiro fala, aleluia, com o mensageiro, para depois falar com o povo. A Bíblia fala, irmãos, em 1 Samuel capítulo 15, que Deus tinha dado uma ordem, aleluia, para Saul, para que Saul aniquilasse todos os amalequitas, homens, mulheres, animais, crianças. Era para Saul aniquilar ao fio da espada. Só que a Bíblia fala, irmãos, aleluia, que Saul fez totalmente ao contrário do que Deus mandou. E algo que me chama a atenção lendo a palavra de Deus, que a Bíblia fala, aleluia, no verso 7 do capítulo 15, então feriu Saul aos amalequitas, desde Avilã até chegar a Sur, que está fronte ao Egito. Só que a Bíblia fala no verso 8, tomou vivo a Agag, rei dos amalequitas. Só que a Bíblia fala, irmãos, no verso 2 do capítulo 15, assim, é o seguinte: assim diz o Senhor dos Exércitos, eu me recordei do que fez Amaleque a Israel, como ele opôs no caminho quando subiu ao Egito. Agora no verso 3, vai, pois, agora e fere Amaleque, destrói totalmente a tudo o que tiver, não lhe perdoe, porém matarás desde o homem até a mulher, desde os animais até aos peitos, desde os bois até as ovelhas, desde os camelos até os jumentos. Ou seja, a palavra do Senhor veio ao profeta Samuel: diga para Saul que é para destruir, aniquilar homens, mulheres, animais, o que tiver em Amaleque é para destruir. Só que a Bíblia fala que Saul faz totalmente ao contrário. Saul, aleluia, ele faz totalmente ao contrário do que Deus mandou. É por isso, aleluia, que no verso 22 Samuel vai repreender Saul e vai dizer: porém Samuel diz: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos? Porque a Bíblia relata, irmãos, que Saul, além dele desobedecer a palavra de Deus, ele pega os animais, os melhores que tinha, aleluia, naquela redondeza,
e pega esses animais para fazer de sacrifício ao Senhor. Só que o que Deus tinha ordenado não era pegue os animais e me ofereça em sacrifício. Pegue e derrube ao fio da espada. Sabe o que Deus está falando ao meu coração e ao teu coração? Faça aquilo que Deus mandou. Aleluia! Deus está nos dando uma oportunidade. A Bíblia fala que Deus deu uma oportunidade para Saul. Deus derramou a unção, aleluia, na vida de Saul. Deus levantou Saul como rei de uma nação poderosíssima, a nação de Israel. Deus deu nome a Saul, Deus deu fama a Saul. Deus confiou a Saul o trono de Israel. Louvado seja o Cordeiro de Deus. E o que Saul fez? Botou tudo a perder, aleluia. A Bíblia fala, aleluia, que Saul foi levantado como rei de Israel, ungido por Samuel. O óleo foi derramado sobre a sua cabeça. Quem sabe tem pessoas aí do outro lado que Deus está falando contigo nesta noite, nesta madrugada. Você não tinha nome, você não era conhecido, ninguém te conhecia, Deus te deu nome, Deus te deu fama, Deus te levantou, te vestiu, te calçou, porque nem sapato você tinha, nem roupa você tinha. E Deus, ele te deu uma ordem, vai, execute da maneira que eu estou falando. Só que tem pessoas, irmãos, que no meio do caminho começam a querer fazer o seu querer. Eu sou rei, eu posso, o poder está sobre a minha vida. Só que se esquece que acima de nós existe um Deus. E é Ele que nos levanta na face da terra. É Ele que assopra o nosso nome na face da terra. Tem pessoas que estão se esquecendo que quem faz é Deus, que quem opera é Deus, que quem cura é Deus. Nós somos apenas vasos de barro na mão do oleiro. Saul quis, aleluia, ultrapassar o querer de Deus. A palavra aqui é bem clara no verso 3 do capítulo 15. Vai, desce e aniquila tanto homem como mulher e animais a fio da espada. É por isso que no verso 22, aleluia, o profeta Samuel vai repreender Saul. E no verso 11, algo que me chama a atenção, que a Bíblia diz assim, arrependo-me de haver posto a Saul como rei, porquanto deixou de me seguir e não cumpriu as minhas palavras. Louvado seja Deus. Deus, ele se entristeceu com a atitude de Saul. Louvado seja Deus. Não que Deus tenha se arrependido daquilo que ele fez, porque no verso 29 do capítulo 15 diz assim, é também aquele que é a força de Israel. Não mente e nem se arrepende. Ou seja, Deus, ele não mente e não se arrepende. Porquanto não é um homem para que se arrepende. Ou seja, Deus não é homem. Aleluia. Deus não é menino. Aquilo que ele fala, ele é fiel para cumprir. Deus, ele não se arrependeu, aleluia, no sentido de, poxa, o que eu fiz foi errado. A unção foi derramada sobre a cabeça errada. Não é isso que Deus está falando aqui no verso 11, não. O que Deus está falando é o seguinte, eu dei uma oportunidade, eu levantei, entre muitos eu te escolhi, eu te dei uma oportunidade e você jogou fora. Você jogou a oportunidade fora. Deus está falando com alguém aqui nesta noite, eu te dei uma oportunidade. Eu te lavei, eu te levantei, te tirei da sarjeta, do fundo do poço, aonde ninguém estendia a mão para a sua vida, eu estendi, diz o Senhor. Quando ninguém te olhava, eu estava te olhando, diz o Senhor. Deus te levantou do fundo do poço, da sarjeta, aonde as pessoas te pisavam. Deus te colocou entre os grandes, te vestiu, te calçou, te deu um nome. Assim era com Saul, aleluia. Quem era Saul antes de ser ungido rei de Israel? Um mero homem. Deus deu nome, renome, peso, fama, autoridade. Só que Saul desobedeceu a palavra de Deus. Aleluia.
E no verso 28 que vem a consequência do erro. No verso 28 que vem a consequência, aleluia, da desobediência, que diz assim no verso 28, então Samuel disse, o Senhor tem rasgado de ti hoje o teu reino de Israel, e eu tenho dado a teu próximo melhor do que a tu. Louvado seja Deus. A Bíblia fala que Samuel estava indo embora. Samuel, ele entrega um recado de Deus, e quando Samuel ele vira as costas para ir embora, Saul ele pega e rasga, aleluia, o manto do profeta. E o profeta fala assim, da mesma maneira que este manto foi rasgado, assim será rasgado o teu reinado e será passado para outro que será melhor do que você. Louvado seja Deus. E a Bíblia fala ainda adiante, louvado seja o Cordeiro de Deus, que o profeta, aleluia, louvado seja Deus, glórias a Deus, o profeta, ele vai e volta com Saul pelo caminho, glórias a Deus, e ali, louvado seja Deus, o profeta, ele faz o que era para Saul ter feito. No verso 31 diz assim, então voltando Samuel, seguiu a Saul, e a Saul adorou ao Senhor. Verso 32, então disse Samuel, trazei-me aqui a Agag, rei dos amalequitas, ou seja, este rei Agag já era para ter morrido. Quando Saul desceu, aleluia, para aquela cidade, não era para este homem ter voltado com eles vivo, porque a palavra de Deus foi bem clara, matai todos os homens, mulheres e animais. Rei dos amalequitas, Agag, venham a ele ansiosamente e diz, Agag, na verdade já passou a amargura da morte. Verso 33, disse porém Samuel, assim como a tua espada desfilou as mulheres, assim ficará desfilhada a tua mãe entre as mulheres. Então Samuel despedaçou Agag perante o Senhor em Gilgal. O profeta aniquilou este rei dos amalequitas, o que era para Saul ter feito. Sabe o que Deus traz à minha memória aqui, aleluia? Não deixe de fazer o que Deus mandou, porque se eu e você não fizer o que Deus mandou, Deus vai colocar alguém ao nosso lugar para fazer. O que era para Saul ter feito, o profeta teve que fazer. Não deixe de fazer aquilo que Deus mandou. Seja obediente, porque Deus ele se agrada mais da obediência do que o sacrifício. Muitas das vezes queremos sacrificar. Queremos ser homens de Deus que sacrifica, mas não obedece. Uma geração que quer sacrificar, mas não quer obedecer. A obediência provém de Deus. Não que Deus não se agrade do sacrifício, Deus também se agrada, mas Deus ele quer a nossa obediência. A palavra desta noite para o meu e para o teu coração é obediência. Deus ele quer a nossa obediência, querido amado ouvinte. Deus ele quer a nossa obediência, aleluia. Porque Saul aqui é uma história verídica. A Bíblia fala, nós sabemos, você que é leitor da Bíblia sabe, que Deus ele envia Samuel, glórias a Deus, até a cidade ali onde estava morando Davi com a sua família. Louvado seja Deus. E dali Deus levantou o rei de Israel. Deus levantou o menino que estava no campo, aleluia, cuidando das ovelhas de seu pai. Alguém que jamais ao olhar humano seria rei. Então podemos, aleluia, extrair, aleluia, dessa história algo para a nossa vida. Se a gente não fazer, não executar aquilo que Deus colocou em nossas mãos, outra pessoa fará. Porque nós não somos insubstituíveis. Tem alguém aí esperando, tem alguém que está na fila. Então, se eu e você não executar aquilo que Deus mandou, aquilo que Deus ordenou, louvado seja o Cordeiro de Deus. Deus colocará outro ao nosso lugar para fazer e ainda fará melhor.
como foi a palavra do profeta para Saul. Deus já levantou alguém para o seu lugar e esse será melhor do que você. Glórias a Deus, que você possa ficar com essa breve meditação. Lembre-se, aleluia, Deus te levantou, Deus te deu nome e renome, Deus te vestiu e te calçou. Você não tinha nem o que comer, aleluia, Deus colocou comida na sua mesa, então seja obediente. Seja fiel, leal ao Senhor. Aquilo que Deus mandou você fazer, faça. Não tema, não tenha medo. Aquele que mandou você ir, Ele garante a vitória. Louvado seja Deus. Fique com Deus e com esta palavra e que o Espírito Santo de Deus possa falar mais ao seu coração.